Olá, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no Facebook. Bem-vindos de volta à nossa série sobre história da igreja. Antes, aquele lembrete tradicional. Inscrevam-se em nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações e serem os primeiros a ter acesso aos vídeos disponibilizados. Outra informação também muito importante. Além desta série sobre história da igreja, temos duas outras séries. Temos as séries Livros que eu recomendo e a série 100 orações registradas na Bíblia. Todavia, tem mais. Às quintas-feiras, às 21 horas, temos a nossa transmissão ao vivo da lição daquela semana com subsídios de apoio aos professores. Portanto, vale a pena você inscrever-se e ativar o sininho, porque temos bastante conteúdo e você estará, assim, fidelizando a sua assistência em nosso canal com o pastor Jeremias Couto. Dito isso, vamos então tratar agora do período que cobre desde o ano 156 até o ano 197 depois de Cristo. Gostaria apenas de fazer uma alusão ao período anterior tratado no vídeo da semana passada, pois há um fato relevante daquela época que precisa ser ressaltado. Trata-se de Policarpo, bispo de Esmirna. Policarpo foi discípulo do apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer, como já vimos no vídeo anterior. Policarpo foi perseguido, muitas vezes teve de fugir, mas finalmente, aos 86 anos de idade, ele foi queimado numa estaca, foi martirizado por amor a Cristo. E conta-se, inclusive, que, instado a negar a sua fé, ele respondeu: como negar o meu Senhor que esteve comigo durante toda a minha vida? Policarpo, portanto, foi martirizado no ano 155, e ele, como bispo da igreja de Esmirna, se refere tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento, ele se refere como Escrituras. Aí entramos então no ano 156. Qual é o fato marcante desse ano? Nesse ano nós temos a história de Montano. Montano era um pregador que vivia na Frígia, e ele pregava uma forma religiosa que enfatizava a ação do Espírito Santo, a manifestação de dons espirituais, e inclusive alguns o consideram um pregador extremista, fora da curva, provavelmente pelos excessos. Mas não podemos nos esquecer que, mesmo com os excessos, o episódio conduzido por Montano traz à tona uma questão bastante séria. A igreja começava a esquecer-se das manifestações dos dons espirituais na vida eclesiástica, de modo que o movimento de Montano tentou reavivar essa forma cultica de adoração a Deus através
da manifestação dos dons, da profecia, das línguas estranhas, etc., embora consideremos que tenha havido excessos. Passamos então do ano 156 para o ano 180, e aqui nós estamos falando de um outro personagem, um dos pais da igreja, Ireneu de Leão. Ele foi um discípulo de Policarpo e foi também um grande teólogo. Foi ele quem escreveu uma apologia chamada Contra as Heresias. Foi um dos apologistas dos primeiros séculos da história da igreja. E um detalhe também bastante interessante quanto ao cânon do Novo Testamento, porque ele listou pelo menos 20 livros do Novo Testamento como livros canônicos e que foram aceitos oficialmente e reconhecidos como livros autoritativos. Foi, portanto, Ireneu de Leão que fez essa primeira lista, essa lista com 20 livros do Novo Testamento. E aí já vamos para o ano 193. No ano 193, nós temos a perseguição do imperador Sétimo Severo contra a igreja. Lembrem-se que as perseguições eventualmente eram pontuais, eventualmente generalizadas, e aqui nós temos uma dessas perseguições generalizadas promovida por Sétimo Severo, imperador de Roma, contra os cristãos. Os cristãos eram proscritos. Eles não eram uma religião oficializada pelo Estado. Eles sofriam o combate das religiões pagãs e, por incrível que pareça, sofriam também o combate do judaísmo, que não desejava sair da sua zona de conforto. Então, o ano 193 foi marcado pela perseguição do imperador Sétimo Severo. Pulamos então para o ano 196. Nesse ano se deu a controvérsia em relação ao dia de se celebrar a ressurreição de Cristo. Se fôssemos fazer um vídeo dilatado, entraríamos na questão do Deus Sol e etc. Mas como esse vídeo é meramente para dar pinceladas, vamos simplesmente citar a controvérsia que ocorreu entre os cristãos do Ocidente, ou cristãos ocidentais, e os cristãos do Oriente, ou cristãos orientais. Os cristãos do Ocidente preferiam o domingo, por essa razão que eu acabei de mencionar. Eles queriam aproveitar a celebração do Deus Sol, feita aos domingos. É tanto que em inglês a palavra não é domingo, a palavra é Sunday, que traduzido literalmente, tradução livre, significa dia do sol. Eles queriam aproveitar essa data para absorver a ideia de que Cristo é o sol da justiça, e então, nesse dia, você estaria comemorando a ressurreição de Cristo. E, de fato, foi o que aconteceu no mundo ocidental. Diferentemente dos cristãos do Oriente, que preferiam fazer um link entre a ressurreição cristã ou a Páscoa cristã e a Páscoa judaica, independentemente do dia da semana em que caísse. Essa controvérsia se deu
no ano 196, e no mundo ocidental prevaleceu o domingo como o dia de se celebrar a ressurreição de Cristo. Com isso, vamos para o ano 197. Nós temos aqui alguns episódios interessantes. Primeiro, no ano 197, o cristianismo alcança todo o Império Romano. Tertuliano, também um dos bispos da igreja, chegou a escrever dizendo: não há nenhuma nação nas fronteiras do Império Romano que não seja cristã. Ou seja, praticamente um domínio absoluto do cristianismo nos limites do Império Romano no ano 197. Também durante o século I, que vai do ano 100 ao ano 200, durante esse credo nós temos o credo dos apóstolos, temos também o Didaquê, que foi um importante documento que descrevia as crenças cristãs, as práticas e o sistema de governo da igreja. Esses dois documentos foram escritos durante o século I, do ano 100 ao ano 200. E por volta do ano 200, anote aí, para você perceber como é que o cânon do Novo Testamento foi formado. Quando os concílios, mais adiante, chegaram a reconhecer os 27 livros, é porque eles já tinham sido aceitos pela igreja. Por volta do ano 200, a igreja reconhece 23 livros do Novo Testamento como livros canônicos, embora eles ainda não tenham sido naquela época coletados em um só volume. 23 livros do Novo Testamento no ano 200 são considerados livros canônicos. E por último, para terminar o nosso vídeo desta semana, por volta do ano 200, o cristianismo se expandiu para o Marrocos, Bulgária, Portugal e também para a Áustria. E conversões generalizadas começaram a ocorrer ao cristianismo no norte da África. Ou seja, quando chegamos no ano 200, aquele cristianismo que começou com aqueles 11 discípulos, porque Judas já não contava entre eles, com 11 discípulos, o núcleo, a base, o sustento apostólico da igreja, com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde estavam reunidos quase 120 irmãos em Cristo. Desde aquela época, logo nos primeiros anos, até chegarmos ao ano 200 depois de Cristo, quando então temos o cristianismo expandido em todas as fronteiras do Império Romano, alcançando também outras nações, como já mencionei, Marrocos, Portugal e Áustria, e também com conversões generalizadas no norte da África. Esse é o retrato desse período entre o ano 156 e o ano 197, e por que não dizer até o ano 200 depois de Cristo. Na próxima semana estaremos com um novo vídeo e vamos cobrir desde o ano 200 até o ano 261. No próximo vídeo vamos cobrir desde o ano 200 até o ano 261 depois de Cristo. Esteja conosco, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho
para receber as nossas notificações e até a próxima semana, se Deus quiser.